Canibalismo, uma palavra que faz o estômago de toda a gente torcer. O simples pensamento de um ser humano a consumir a carne de outro é um pensamento muito perturbador, que não parece que existe justificação possível para aquele ato. Mas a verdade é que o canibalismo já existe há milhares de anos e ele pode ser praticado por diferentes motivos. Existe o canibalismo de sobrevivência, quando uma pessoa precisa de consumir a carne de outra para se manter vivo, e estas coisas acontecem, por exemplo, em situações de guerra ou então numa situação em que um grupo de pessoas fica isolado num ambiente deserto. O canibalismo medicinal, que era uma prática socialmente aceita no século XVII, onde se acreditava que se bebêssemos o sangue de outra pessoa podíamos curar epilepsia e também que beber líquido cerebral, comer a vesícula biliar ou o fígado de outra pessoa nos podia ajudar com a saúde de forma geral. O canibalismo filial, que era praticado há mais de 2000 anos na China, quando se acreditava que um pai que estivesse terminalmente doente poderia recuperar se um filho desse um bocado da sua carne para o pai consumir. Existe também o canibalismo fúnebre, que era praticado em algumas partes do mundo no século XX, onde se acreditava que para um falecido encontrar a paz teria de ser consumido pelos membros da família depois da morte. Estas formas de canibalismo têm possíveis justificações para o ato ou então questões culturais por trás. Mas o que é que acontece quando um canibal se revela num ambiente que condena o canibalismo? O canibalismo é ilegal na França, mas mesmo assim um homem chamado Issei Sagawa assassinou, abusou sexualmente e consumiu a carne de uma colega de universidade chamada Renée Artevelde. E o pior disto tudo, o Issei esteve em liberdade até que faleceu. Antes de começarmos, eu só queria avisar que o episódio de hoje é incrivelmente gráfico e eu vou detalhar ao pormenor o que é que o Issei fez à Renée. Por isso, se isto é algo que não vos apetece ouvir agora, tudo bem, vemo-nos para a semana. Mas para quem mesmo assim quer ver o episódio, mas não quer ouvir essas partes em específico, eu na altura vou deixar um minuto para onde é que podem avançar, caso não queiram ouvir as partes mais detalhadas. Uma grande fonte para o episódio de hoje foi um livro que um escritor anónimo japonês escreveu juntamente com o próprio Issei. Na altura que o Issei esteve apreendido durante alguns anos na França, este escritor foi ter com ele e basicamente perguntou-lhe se ele queria escrever um livro da perspectiva dele, de tudo o que aconteceu no dia do assassinato, e o Issei concordou. No entanto, o livro parece-me mais uma forma de o Issei alimentar o próprio ego, de ser a personagem principal da história e apesar de o livro me ter dado a mim contexto para perceber o que é que aconteceu no dia do assassinato, eu não o recomendo, porque realmente o Issei é muito irritante, tem muito aquela coisa de achar que ele é o centro do universo e que ele é diferente de toda a gente. Nós já vamos falar melhor disto daqui a um bocadinho, mas pronto, queria dizer que uma grande fonte foi esse livro e também documentários e entrevistas que o Issei foi dando ao longo dos anos, que também já vamos falar disso. O Issei Sagawa nasceu no dia 26 de abril de 1949 em Kobe, no Japão, e ele nasceu numa família privilegiada, tanto o pai como a mãe estavam muito bem financeiramente. Eu não sei ao certo o que é que a mãe dele fazia, mas o pai era presidente numa estação de tratamento de águas e o avô do Issei era um editor muito conceituado de um dos jornais mais famosos do Japão. O Issei nasceu prematuro e na altura do nascimento os médicos avisaram os pais dele que não achavam que ele fosse sobreviver porque ele tinha realmente muitos problemas. Mas com os tratamentos ele lá foi sobrevivendo de ano para ano até que ele deixou de estar em perigo de vida. Mas mesmo depois em adulto o Issei tinha uma estatura muito pequena. Ele era um homem muito baixo, era magro e parecia, de forma geral, fisicamente falando, uma pessoa muito fraca. E depois isto até me parece que é um complexo do Issei, porque ele faz questão de nos livros, nas entrevistas, nos documentários, estar sempre a repetir que ele é um homem tão fraco e que ele não tem força para as coisas. E depois compara-se muito às mulheres da Europa, que as mulheres da Europa são altas e têm as coxas grossas e ele é tão fraquinho. E o Issei é uma pessoa extremamente irritante, vocês vão perceber isso, que para além das crueldades que ele fez, ele é mesmo uma pessoa muito irritante.
Apesar destes problemas de saúde iniciais, a infância do Isai foi extremamente tranquila. Ele cresceu numa família com muito amor, os pais dele eram muito queridos para ele, davam-lhe apoio em tudo aquilo que ele precisasse. Ele cresceu também numa área com muita natureza, podia ir lá para fora brincar, podia passar tempo a apanhar sol à beira da vegetação, a ouvir os passarinhos. Teve mesmo uma infância que ele depois mais tarde classificou que a infância dele foi mesmo o momento mais tranquilo da vida inteira dele. E, tanto quanto nós sabemos, ele nunca sofreu de nenhum tipo de violência por parte dos pais, nunca foi abusado sexualmente. E normalmente, quando nós falamos de este tipo de pessoas que são capazes de cometer crimes horríveis, se nós formos a reparar, eles têm sempre qualquer coisa que lhes aconteceu na infância, uma situação extremamente traumática, algum tipo de abuso, que depois fez com que mais tarde na sua vida eles tivessem algum tipo de complexo que quisessem magoar outras pessoas. Mas não foi de todo o caso do Isai, não houve absolutamente nada na infância dele que pudesse, não é justificar, mas vocês percebem o que eu quero dizer, que pudesse explicar porque é que ele depois se tornou num canibal. O Issei disse que durante o seu crescimento os pais nunca lhe falaram de o que era relações sexuais, do que era sexo, e que ele próprio, quando teve a primeira ereção na adolescência, ele não sabia o que fazer. E que na altura o que lhe parecia natural não era utilizar as mãos, não era o que seja, era deixar o cão da família lamber a ereção dele. Por isso já vemos aqui desde o início que ele não tem de todo uma relação saudável com atividades sexuais. E o Issei tenta utilizar quase como desculpa esta questão de os meus pais nunca me explicaram o que é sexo, para depois mais tarde dizer que se calhar foi por causa disso que ele se tornou num homem capaz de assassinar, abusar sexualmente e depois consumir a carne de outra mulher. Mas, obviamente, isto não é justificação, principalmente nos países asiáticos o sexo é sim um assunto muito tabu e não vemos assim Isseis constantemente na história, não é? Por isso, na minha opinião, isto é só ele a tentar arranjar uma justificação do porquê que ele é como é. A primeira vez que o Issei teve instintos canibais foi no primeiro ano, quando um colega de turma dele levou uns calções para a escola e o Issei viu-lhe as coxas e ele diz que as coxas deste rapaz eram muito bonitas e que ele sentiu vontade de comer um bocadinho da coxa. Durante os anos que andou na escola, o Issei sempre teve preferência pela literatura e pelas línguas em vez de pelas ciências. E quando ele teve a oportunidade de estudar para Tóquio, ele foi estudar literatura. E em Tóquio aconteceu uma situação em que foi a primeira vez que o Issei teve problemas com as autoridades. Então uma vez ele estava lá a andar na rua e passou por ele uma mulher alemã. E ele olhou para ela, estava calor, era verão e ela estava de calções. E então ele viu-lhe as coxas e ele ficou muito fascinado pelas coxas dela. E então ele decidiu seguir esta mulher e ele aqui teve a oportunidade de ver onde é que ela morava. E então, no outro dia, durante a noite, ele foi até o apartamento desta mulher e entrou-lhe dentro do quarto. E a mulher estava a dormir nua, porque estava muito calor e cada um dorme como quer, não é? Dentro da própria casa. Ela estava a dormir nua e o Issei estava a pensar o que é que podia fazer. E ele pensou em pegar no guarda-chuva e dar-lhe uma marretada na cabeça para ela ficar inconsciente e depois ir até à cozinha buscar uma faca, cortar um pouco da coxa dela e comer. Mas enquanto ele estava lá a pensar naquilo, ele sem querer tocou com os joelhos no tronco dela e ela acordou. Ela começou aos berros, o Issei caiu ao chão e com a confusão toda, os vizinhos acabaram por chamar as autoridades e o Issei foi apreendido. Na altura, a polícia obviamente não sabia das intenções canibais do Issei, ele próprio também não lhes disse que era isso que ele queria fazer, por isso ele na altura foi apreendido por tentativa de abuso sexual. Em 1977, quando tinha 28 anos, o Issei mudou-se para Paris para continuar a estudar literatura e ele começou a frequentar a Universidade de La Sorbonne. Eu com certeza estou a dizer isto mal, mas é uma universidade em Paris. E ele diz que quando fez esta mudança, aquele desejo que ele tinha por consumir carne humana passou de desejo a obrigação. Ou seja, ele sabia que eventualmente ia comer carne humana. Mesmo antes do que ele fez à René, o Issei tentou várias vezes matar uma mulher para depois a consumir. Ele em Paris contratava várias trabalhadoras sexuais
e ele convidava-as para elas irem até a casa dele. E depois deles terem um momento da relação e elas ou estavam de costas ou iam até à casa de banho ou acabavam por adormecer, o Weasley pegava sempre em algum tipo de arma e apontava à trabalhadora sexual e pensava que é agora, vou matá-la e depois vou consumi-la, mas depois nunca tinha coragem para o fazer. Isto aconteceu dezenas e dezenas de vezes e estas mulheres nunca se aperceberam que ele estava a tentar tirar-lhes a vida. Avançando no tempo para quando o Weasley tinha 31 anos. Ele estudava na universidade e uma das aulas que ele tinha era literatura moderna francesa. E uma colega de turma dele, que estudava na mesma aula, era uma mulher holandesa de 25 anos chamada Renée Arteveld. No livro, o Weasley explica que esteve muito tempo na mesma turma que a Renée, mas nunca tinha reparado nela. E ele sabia que ela existia, até porque ela, para se sentar no lugar dela nas aulas, tinha de passar por ele. Ou seja, ele sabia que ela era uma mulher alta, que tinha a pele muito pálida, mas ele nunca tinha perdido o mesmo tempo a olhar para ela e a analisá-la. E isto assim foi até que na aula de literatura francesa moderna foi a vez da Renée ir até à frente da turma fazer uma apresentação. O Weasley conta que durante a apresentação da Renée ele ficou o tempo todo a olhar para ela e foi aqui que ele se apercebeu da beleza dela. Ele diz que a Renée é uma mulher linda, com as feições praticamente perfeitas. Ela é alta, é magra, tem uns seios que parece que estão a chamar pelo Weasley. E ele diz também que o sorriso e a voz dela são muito diferentes das outras mulheres francesas, porque neste ponto ele acreditava que ela era francesa e não holandesa. Uma coisa que o Weasley repete constantemente relativamente à Renée e que é extremamente desconfortável é a pele dela. E ele está sempre a dizer que a pele dela é tão clarinha e a pele dela é tão clara que é basicamente transparente e é uma pele perfeita e é tão branca e dá vontade de comer a pele dela. É muito desconfortável. Neste ponto o Weasley sentiu-se capaz de ficar a olhar para a Renée durante horas, mas ele tinha medo que isto a deixasse desconfortável, que ela percebesse que ele estava a olhar muito para ela, e então o que é que ele se lembrou? De fazer uma coisa muito menos assustadora. Ele lembrou-se de fazer um retrato da Renée no caderno que ele tinha, que levava para todo lado, e assim ele podia ficar horas e horas a olhar para o desenho em vez de olhar para a Renée. Pouco depois da Renée terminar a apresentação, a aula acabou, e então o Weasley saiu da aula e começou-se a dirigir até à estação de metro para ir para casa. E quando ele chegou à estação de metro, apercebeu-se que a Renée também lá estava. Talvez isto já tenha acontecido várias vezes, mas como lá está, ele nunca tinha reparado nela, nunca se tinha apercebido que eles apanhavam o mesmo transporte público para ir desde a faculdade até casa. Mas ele na estação tentou manter uma distância porque não a queria deixar desconfortável, mas quando entraram no metro ele decidiu sentar-se relativamente perto dela e ele passou a maior parte da viagem a tentar ganhar coragem para falar com ela. E, eventualmente ele ganhou coragem e perguntou-lhe que horas eram. A Renée sorriu e disse-lhe que horas eram e depois, passado um bocadinho, chegou à paragem destino, o Weasley. Então ele saiu do metro e depois, quando estava a sair, olhou para trás e viu que a Renée também estava a sair. Então ele abrandou o passo de forma a que os dois fossem a andar juntos e eles estiveram a falar de coisas normais da escola, de literatura francesa, tiveram a falar de literatura japonesa, por o Weasley ser do Japão. Foi uma conversa perfeitamente normal, amigável. E a Renée parece mesmo uma rapariga muito simpática. Ela parece que é muito querida com toda a gente, que tenta sempre ter um sorriso na cara e que o Weasley interpreta isto tudo de forma completamente errada. Ele microanalisa todos os sorrisos que a Renée dá, todas as palavras que ela lhe fala, e ele está a microanalisar tudo. Depois desta primeira interação entre os dois, o Weasley foi-se conseguindo inserir no grupo de amigos da Renée. E eles foram passando algum tempo juntos, em cafés, em restaurantes, e o Weasley passava o tempo todo a olhar para a Renée. E nós conseguimos perceber através do livro que a obsessão dele cresceu muito. Ele fez algumas coisas, por exemplo, uma vez eles foram jantar todos juntos e o Weasley sentou-se mesmo à beira da Renée e tudo o que ela pediu naquele jantar ele pediu exatamente igual. Depois também acontecia, sempre que ela por algum motivo tinha de ir embora mais cedo e dizia, pronto pessoal, vou-me embora, e ele levantava-se também e dizia, eu também tenho de ir embora. Ou se ela ficava até mais tarde, então ele também ficava até mais tarde. Houve uma situação em que a Renée precisava que alguém lhe trocasse 2 notas e ele conseguiu trocar as notas e
E ele, quando pegou nas notas da René, ficou por baixo da mesa a acariciar as notas, porque ela tinha tocado, e ele diz no livro que conseguia sentir ainda a pele dela suave a tocar nas notas, coisas mesmo completamente perturbadoras. E depois ele também, houve uma situação em que a René foi à casa de banho e ele ficou na mesa a pensar que a René não tinha nada a ver com casas de banho, especialmente públicas. Ele tipo a dizer que ela era demasiado perfeita para ir à casa de banho. Isto são coisas que nos ajudam a perceber que a obsessão estava mesmo a ficar fora de controlo. Ele achava que a conhecia melhor que ninguém. Se ela não sorria, e ele começava a pensar o que é que será que se passa com a René. Se ela sorria, e ele ficava todo contente porque achava que havia ali hipótese para alguma coisa. Se ela não se despedia dele como ele achava que ela se devia despedir, ele ficava a matutar naquilo. Até aquela coisa dela ir à casa de banho, ele achar que ela é demasiado perfeita para ir à casa de banho. Quem é que pensa assim? Coisa completamente disfuncional, muito perturbador. E a René não fazia ideia do que é que lhe ia na cabeça. Ela se calhar suspeitava que ele tinha uma paixoneta por ela, qualquer coisa, mas para ela ele não passava de um colega, talvez um amigo. Se ela soubesse as coisas que lhe iam na cabeça, os pensamentos sombrios que lhe iam na cabeça, ela tinha fugido, certamente. No último encontro que o grupo todo de amigos teve, ficou combinado que o próximo jantar seria comida japonesa e que o Bizei ficava responsável por organizar tudo, por conhecer melhor o tipo de cozinha. E ele depois apercebeu-se que os jantares, os restaurantes japoneses eram todos extremamente caros naquela zona, então ele decidiu que ele próprio, no seu apartamento, iria cozinhar para toda a gente. E ele tentou organizar tudo, supostamente avisou o pessoal todo, avisou a René e ficou tudo combinado. Mas no dia do jantar só a René apareceu. E eu aqui não percebi se é porque o restante do grupo de amigos afinal não gostava assim tanto do Issei, não percebi se é porque naquela, não sei, se combinaram coisas em cima da hora e não o avisaram, não sei. Mas a própria René, quando chegou à casa ao apartamento do Issei e percebeu que era a única convidada, ela ficou muito surpreendida, porque ela estava realmente à espera que estivesse lá mais pessoas. Mas ela tentou ser simpática, voltamos à mesma coisa, que ela tem sempre um sorriso na cara, tenta sempre ser agradável. Talvez também tenha sentido um bocadinho de pena do Issei por ele ter tido aquele trabalho todo a ir comprar as coisas e ninguém ter aparecido, então ela decidiu que ia ficar lá a jantar com ele para não ser desagradável também. Durante o jantar eles estavam a falar da comida japonesa e foram parar às carnes japonesas, porque a René estava curiosa se as carnes que se comiam no Japão eram muito diferentes das carnes que se comiam na Europa. E o Issei estava-lhe a explicar que não, é tudo à base da mesma coisa, é a vaca, o porco, e o Issei disse que aqui sentiu vontade de lhe responder que as carnes que ele gostava mais era carne de vaca, carne de porco e carne de mulheres como tu. Mas que ele ia dizer aquilo em tom de piada, mas que tinha medo que a René interpretasse mal e que ficasse desconfortável e que se quisesse ir embora, então ele limitou-se a ter o pensamento em vez de verbalizar. Quando terminaram o jantar, a René foi embora e o Issei ficou lá no apartamento dele, lavou a louça que ele utilizou. Ele não lavou a louça da René, em vez disso ele pegou nos talheres que ela utilizou, no prato, no copo, e esteve a lamber aquilo que os lábios dela tocaram. Depois disto, ele foi até ao local onde a René se sentou e ficou lá a cheirar o assento, a sentar-se por cima, a imaginar que ela estava lá sentada. E naquela noite ele não abriu a janela do apartamento para deixar o apartamento arejar porque tinha medo que o cheiro da René saísse do apartamento. E depois disso ele adormeceu a pensar nela, sonhou com ela, com um casamento, porque ele imaginou-a de branco e eles a concordarem a passar o resto da vida toda juntos. Imaginou ele a dizer aos amigos que tinha uma namorada, que era muito linda. Pronto, começou ali a ficar numa espiral de pensamentos que envolviam a René. O Issei e a René foram se encontrando mais algumas vezes, normalmente em contextos em que estavam com outras pessoas do suposto grupo de amigos, e o Issei começou a ficar consumido por pensamentos de comer carne da René. Ele não conseguia pensar em mais nada e ele decidiu que a primeira experiência canibal que ele ia ter na vida era com a carne da René. Então ele começou a pensar que desculpa que ele podia arranjar mais para a convidar para ficar no apartamento dele, de forma a que ele pudesse matá-la. E ele teve ali uma ideia, porque a René era holandesa, mas ela sabia falar muito bem francês e também alemão. E então ele lembrou-se de inventar um trabalho que ele tinha numa disciplina de literatura japonesa, onde o professor lhe pediu para ele traduzir poemas que estavam em alemão para inglês e depois para japonês. E então ele lembrou-se, pronto, vou-lhe dizer que ela tem de vir até ao meu apartamento, se ela pode ler uma carrada de poemas.
E foi precisamente isto que ele fez. Ele foi ter com a Renee e explicou-lhe a situação toda, e a Renee, mais uma vez, a ser uma pessoa extremamente simpática, extremamente amigável, disse logo que sim, que estava disposta a ajudá-lo, porque era um trabalho que ele precisava para ter uma boa nota naquela disciplina, e que ela estava mais do que contente por o ajudar. E então ficou decidido que a Renee iria até a casa do Issei. No dia 11 de junho de 1981, a Renee tocou à campainha do Issei. Ele abriu a porta, estiveram lá a conversar um bocadinho, ele trouxe-lhe chá, depois eventualmente ele foi buscar o gravador, foi buscar os poemas que precisava que ela lesse em alemão e pôs tudo em cima de uma secretária que estava virada para a parede, ou seja, de costas para a restante sala. E ele disse à Renee, pronto, podes-te sentar aí, podes começar, eu vou estar aqui a fazer umas coisas, mas está à vontade. Então a Renee ligou o gravador e começou a ler os poemas. O Issei, nesta altura, foi até um armário que ele tinha no quarto e tirou de lá uma arma e ele pôs atrás da Renee. Ela, como estava a ler e estava com o pescoço meio para baixo para ler o livro que estava pousado na secretária, ela tinha a nuca exposta, e então o Issei apontou a arma e ele diz que o momento passou do momento em que ouvia a bela voz dela a ler alemão, que ele gostava muito de ouvi-la falar alemão, para silêncio total, depois de ele dar o tiro. Ele deu-lhe um tiro que lhe bateu no pescoço e a Renee caiu para a frente e depois ela teve com certeza a tentar batalhar com a morte, aquele instinto de sobrevivência, e ela a tentar fazer o movimento de se levantar, caiu para trás juntamente com a cadeira e faleceu, esvaziou-se em sangue. Para além de lhe estar a sair sangue do nariz, da boca, dos olhos e dos ouvidos, a ferida que estava na nuca da Renee estava a soltar rios de sangue. Muito rapidamente, a sala inteira, o tapete inteiro, ficou cheio de sangue, uma poça interminável. E o Issei aqui tentou limpar o sangue porque ele tem medo de sangue. Como é que é possível um canibal ter medo de sangue? Mas é verdade, ele diz que tem. E então ele foi até à cozinha buscar toalhas e esteve a tentar limpar o sangue todo. Eu vou começar agora a descrever como é que o Issei cortou o corpo da Renee e depois como é que ele o consumiu, por isso esta é aquela tal altura que, se não quiserem ouvir, avancem para o minuto que eu vou deixar aqui no ecrã, e caso estejam só a ouvir, eu vou deixar na descrição do episódio, mesmo antes da introdução, eu vou deixar lá o minuto para onde é que podem avançar. Este sangue todo, a situação toda, deixou o Issei muito nervoso e ele acabou por desmaiar por causa de ver o sangue todo. E ele, quando acordou, pensou em não seguir o plano. Pensou em parar tudo por ali, talvez chamar uma ambulância, talvez chamar a polícia e não avançar com aquilo que ia fazer. Mas ele depois pensou, estás maluco? Esta é a oportunidade que tu andas à espera desde que te lembras de consumir a carne de alguém. A Renee é uma mulher muito bonita, tens aqui a tua oportunidade de consumir a carne dela. E foi aqui que ele, pronto, mudou o chip e voltou com a mentalidade perturbadora de continuar com o que ele ia fazer à Renee. Então o que ele fez foi despiu-lhe o corpo todo. Ele teve alguma dificuldade em tirar-lhe a roupa porque a Renee estava a entrar naquela fase de decomposição em que, como o sangue parou, o corpo fica muito frio e pálido e começa a ficar duro porque não há circulação para os músculos. E ele estava a ter dificuldade, por exemplo, se eu morrer e o meu braço estiver assim, e se ninguém me mexer o braço, então depois as pessoas vão ter muita dificuldade em, no meu cadáver, pôr o braço para baixo. E era mais ou menos isto que estava a acontecer. Ele lá conseguiu, forçou a que o corpo dela ficasse de barriga para baixo no chão e depois ele tentou tirar-lhe com os dentes um bocado da parte de trás dela, do rabo. Ele tentou morder-lhe a nádega. E ele mordeu a nádega direita porque a esquerda está mais próxima do coração e, mais uma vez, ele tem medo de sangue. E ele não queria que quando ele mordesse saísse muito sangue. No entanto, obviamente, dentes humanos a tentarem morder uma nádega não vai funcionar e começou-lhe a doer muito o maxilar, então ele parou. Foi primeiro até à cozinha buscar uma faca tipo de espalhar manteiga e tentou cortar um bocado da nádega, mas a faca fez um bocado de ferida, cortou um bocadinho sim, mas não o suficiente para sair um pedaço de carne. Então ele foi novamente até à cozinha e desta vez pegou numa faca mesmo de cortar carne e conseguiu cortar um bocado da carne da Renee. Ele ao início diz que ficou muito enjoado, ficou muito perturbado porque antes de conseguirmos chegar à carne humana, temos uma camada de gordura. Qualquer animal é assim.
e ele ao cortar estava a passar primeiro pela camada de gordura. E ele estava a ficar com nojo porque estava a sair muita gordura pelo corte que ele tinha feito. Uma gordura que ele diz que visualmente parecia uma papa de milho. Mas ele continuou a cortar e eventualmente conseguiu chegar à carne. Ele diz que quando conseguiu pegar num pedaço de carne e a pôs à boca, percebeu que parecia mesmo carne de vaca, mas era muito suave, derreteu na boca dele. E ele no livro conta isto com muito detalhe que eu também acho que não há necessidade de eu estar aqui a transmitir, mas é muito perturbador de ler, eu tive de parar várias vezes porque estava a ficar fisicamente mal disposta. Mas pronto, depois dele ter consumido o primeiro pedaço de carne, ele decidiu que queria agora abusar sexualmente do cadáver da Renée. Mais uma vez, eu não quero entrar em muitos detalhes, acho que vocês conseguem assumir por causa daquilo que eu expliquei há bocado do cadáver, mas como ela estava fria e dura, ele não gostou assim tanto da relação sexual. No entanto, ele conseguiu terminar, conseguiu ter uma ejaculação e depois disso ele foi até à cozinha e foi pegar numa serra elétrica que ele tinha, que foi comprar a um restaurante japonês, para cortar carne, é o propósito desta serra, mas ele usou-a aqui para começar a tirar diferentes pedaços do corpo da Renée. O Issei diz que, desde que se lembra, ele tem duas partes do corpo que prefere e que eram as tais partes que ele tinha os desejos de consumir. As nádegas, que neste ponto ele já tinha tentado tirar com os dentes e depois conseguiu com a faca, e também as coxas. E estas foram as primeiras partes que o Issei consumiu do corpo da Renée. Algumas delas ele cozinhou, outras comeu cru. Ele também utilizou uma faca para cortar o ânus da Renée e ele também o comeu e depois cortou uma mama inteira. No entanto, ele diz que não gostou muito de comer a mama porque tinha muita gordura e ele cortou um mamilo fora da mama e ele diz que como ela estava morta, o mamilo tinha assim uma cor mais neutra, parecia meio murcho e então ele precisou de o pôr numa frigideira para ele voltar a ganhar a cor e arrebitar. Isto é extremamente perturbador. Neste primeiro dia, o dia do assassinato, o Issei encheu a barriga com diferentes partes do corpo da Renée. E ele nessa noite foi dormir, deixou o cadáver na sala e foi dormir para o quarto como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ele acordou e pensou que, como estavam em junho, o corpo ia eventualmente começar a largar um cheiro e odores e gases muito desconfortáveis, coisas que já falamos noutros episódios do processo de decomposição. E então ele começou a pensar que tinha rapidamente de tirar toda a carne que lhe tinha falhado no dia anterior para depois se ver livre do restante cadáver. E então este dia foi um bocado mais do mesmo, ele utilizou a serra elétrica para pegar noutras partes do corpo, tirou partes do braço, partes das pernas, o gêmeo, ele só no segundo dia é que se apercebeu que o gêmeo tinha muita carne que ele poderia gostar de consumir. Algumas das partes ele consumiu logo na altura, outras ele deixou em pratos espalhados pela cozinha e há fotografias destes pratos, mas a sério, se não tiverem estômago não vão ver porque é mesmo realmente muito perturbador. Outras partes do corpo ele pôs dentro do frigorífico para poder consumir nos dias a seguir, por isso ele esteve ali a tentar ao máximo aproveitar toda a carne do cadáver. E ele depois pegou na serra elétrica e começou a separar o corpo da Renée em diferentes partes. Ele foi comprar 2 malas de viagem e separou as diferentes partes nestas 2 malas. E este era o plano para como é que ele se ia ver livre do cadáver que ele não queria consumir. O Issei soube fazer isto tudo, cortar o corpo em diferentes partes, até mesmo depois com o que ele não queria consumir, saber onde é que tinha de cortar, porque uns anos antes ele tinha feito um cruzeiro até à Grécia, se não me engano, e durante o cruzeiro, era um cruzeiro de luxo, e então todas as noites havia uns jantares temáticos, e numa das noites ele ficou sentado à beira de um talhante e da mulher deste talhante, e ele já na altura teve curiosidade de perguntar ao talhante como é que ele fazia os cortes nas carnes, essas coisas todas, e o homem inocentemente, a achar que ele simplesmente estava interessado na profissão dele, respondeu-lhe, e o Issei sabia como é que havia de fazer os cortes por este motivo. E uma coisa muito perturbadora é que durante o tempo que ele esteve a tirar a carne da Renée,
Ele parou, sentou-se na mesma secretária que ela perdeu a vida e escreveu uma carta a este talhante, porque na altura eles trocaram os contactos, e ele escreveu uma carta a este mesmo talhante a agradecer-lhe por aquilo que ele lhe ensinou, sem dar mais contexto, e este talhante nunca lhe respondeu à carta. Outra coisa que o Issei faz questão de salientar é que os filmes de terror fazem parecer este processo todo de desmembrar um corpo muito mais fácil do que o que ele é na verdade. Ele diz que o tronco é muito pesado e que ele teve várias horas a tentar pegar no tronco e a pô-lo na mala, que foi mesmo um processo muito difícil. E lá está, mais uma vez aquilo que eu falei no início do episódio, aquele complexo que ele tem de ser tão fraquinho. Ele sempre a dizer, ainda por cima eu sou tão fraquinho e não consegui pegar no corpo. É mesmo extremamente irritante. Mas depois de ele ter as partes do corpo nas duas malas, ele chamou um taxista. E o taxista, quando o viu com duas malas gigantes, pegou nelas para pôr na mala do carro. E as malas estavam tão pesadas que o taxista disse em tom de brincadeira para o Issei: Fogo, o que é que você tem aqui? Um corpo? E o Issei respondeu: Não, são só livros. Ele pediu ao taxista que o levasse até um lago que existe lá em Paris, que é o Lago de Bolonha. Era um lago que fica muito perto da universidade onde ele e a René estudavam. Quando ele chegou ao lago, apercebeu-se que cometeu um erro, porque ele pediu o táxi por volta das 8 da noite e essa hora, em Paris, em junho, ainda está de dia. E então ele estava à espera de chegar lá, de já não estar ninguém no parque, dele estar à vontade para tirar as malas para o lago. Na verdade, ainda estava lá imensa gente a apanhar sol, famílias a fazer piqueniques, crianças a brincar, mas ele mesmo assim tentou encontrar um local sossegado no parque, à beira do lago, e empurrou as malas até lá e depois encontrou um sítio onde fazia uma espécie de rampa desde o jardim até ao lago e ele começou a atirar uma mala, empurrou, até que a mala caiu ao lago. Ele, depois de atirar a mala para o lago, olhou para cima e viu o pôr do sol. E ele diz que o pôr do sol estava muito vermelho, estava realmente um ambiente muito bonito, ouvia-se os pássaros e ele sentiu muita tranquilidade neste momento. E enquanto ele estava assim a apreciar o pôr do sol, a outra mala, que ele tinha duas, relembro, a outra mala estava atrás dele. E ele de repente é tirado daquele momento bonito que ele estava a ter com o pôr do sol, porque uma mulher começou a gritar, a apontar para a mala, a dizer tem sangue, tem sangue, tem sangue. Um homem de repente vai a correr até à mala e pergunta ao Issei, porque ele estava à beira da mala, pergunta, a mala é sua? E o Issei responde instintivamente, não, não é minha. E por causa disto o homem começou a abrir a mala. E o Issei depois disse mais tarde que se arrependeu aqui de ter dito que a mala não era dele, porque se ele tivesse dito sim, a mala é minha, provavelmente o homem tinha deixado a mala em paz. Mas como ele respondeu que não era, o homem abriu a mala e lá dentro estava um lençol encharcado de sangue e embrulhado neste lençol estava a perna da René, ainda com o pé intacto. As pessoas ficaram muito aflitas por verem isto dentro de uma mala, uma coisa muito perturbadora, ligaram à polícia e o Issei aproveitou a confusão para sair do parque e voltar para casa. 4 dias depois de as partes do corpo da René terem sido encontradas dentro da mala, a polícia conseguiu apreender o Issei. Não foi difícil chegar até ele. E os agentes da polícia que tiveram de entrar no apartamento do Issei descrevem uma cena completamente nojenta, muito perturbadora, porque, como eu já referi, o Issei tinha diferentes partes do corpo da René distribuídos por pratos, aqueles pratos de plástico. Depois, dentro do frigorífico, ele também tinha muitas partes do corpo, havia moscas por todo lado, cheirava mal, havia sangue. Por isso foi mesmo muito difícil para estes polícias terem de presenciar aquilo. E o Issei, na altura que foi apreendido, disse que aquilo foi um alívio muito grande, porque ele estava muito cansado, muito farto de ter de se esconder, de não poder falar com ninguém sobre aquilo que ele tinha feito, sobre o que aconteceu. Por isso, na verdade, ele ficou aliviado por ser apanhado. Quando ele foi apreendido, ele teve de fazer uma avaliação psiquiátrica e o psiquiatra determinou que era melhor ele ficar apreendido num estabelecimento prisional que tivesse uma ala psiquiátrica em vez de ficar num estabelecimento prisional comum. E ele ficou lá à espera do julgamento cerca de 2 anos, pouco mais de 2 anos. E durante este período de tempo, ele acabou por ser avaliado por 3 psiquiatras diferentes que determinaram que ele não estava mentalmente estável e que por isso não estava apto para ir a julgamento. Então ficou determinado pelo Estado francês, pelo sistema legal francês, que o Issei não iria a julgamento por estar mentalmente instável. E isto irritou muito a população francesa, as pessoas ficaram mesmo muito frustradas por sentirem que justiça não ia ser servida, porque sim, o Issei iria supostamente passar o resto da vida dele num estabelecimento psiquiátrico,
Mas o que as pessoas achavam era que o correto seria ele ir preso, porque o que ele cometeu foi um crime. E, para além disso, as pessoas também começaram a ficar muito frustradas porque se ele ia para um estabelecimento psiquiátrico francês, quer dizer que literalmente o dinheiro que estas pessoas contribuíam todos os meses para os impostos iam de alguma forma contribuir para o ICEI ser tratado pelos distúrbios mentais dele. E as pessoas francesas não queriam isto. E então começaram-se a gerar muitas manifestações, muito barulho, para ele não ficar hospitalizado na França. E então o que o país, a França, o governo decidiu fazer foi deportar o Issei novamente para o Japão. A expectativa aqui era que ele fosse novamente avaliado pelos especialistas, pelos psiquiatras japoneses, que eles também determinassem que ele tinha, obviamente, algum tipo de distúrbio mental e que fosse lá hospitalizado e tratado. No entanto, quando ele chegou ao Japão, estes médicos disseram-lhe que ele não tinha nada de errado, não tinha nenhum problema mental, não estava mentalmente incapacitado. Quanto muito, o que ele tinha era um distúrbio de personalidade. Não sei muito bem o que é que isso significa, no caso dele. E é aqui que o caso fica muito polémico e que acontece a tal falha no sistema judicial de um país para o outro que permitiu ao Issei ficar livre o resto da sua vida. Então, se os médicos japoneses determinaram que ele afinal estava bem psicologicamente para ir a julgamento, qual seria a expectativa aqui? Era que ele fosse julgado no Japão pelo crime que ele cometeu na França. Pois, mas as coisas não funcionam bem assim e, pelos vistos, como a França fechou o caso por determinar que ele não estava mentalmente capaz de ir a julgamento, eles fecharam todos os documentos do tribunal relativamente ao caso do Issei. Quer dizer que o Japão não tinha acesso a absolutamente nada. Eles nem sequer podiam dizer, olha, França, dá-me os documentos, porque a França ia responder, eu não tenho nada, eu já fechei o caso. Então esta falha de conseguir passar um caso de um sítio para o outro fez com que o Issei não fosse a julgamento porque não havia forma dele ir a julgamento, mas ao mesmo tempo não ficasse internado em nenhum hospital psiquiátrico porque o Japão considerou que ele estava bem psicologicamente. E apesar de ele estar em liberdade, a vida dele estava muito diferente daquilo que era antes de ele ter cometido os crimes. Porque, acreditem ou não, ele ganhou muita atenção da comunicação social e ele chegou mesmo ao estatuto de celebridade, apesar de ter cometido os crimes horríveis que cometeu. Ele foi convidado para escrever livros, ele foi convidado para fazer documentários. Um pintor muito conhecido chamou-o para ele ir até ao estúdio dele fazer pinturas e o Issei escolheu fazer retratos de mulheres porque, segundo ele, é aquilo que lhe dá prazer pintar. Uma coisa que é mesmo impensável, eu não consigo processar na minha cabeça como é que um canibal tem este nível de fama. Desde que ele voltou ao Japão da França até falecer, o Issei escreveu mais de 20 livros. Alguns deles eram histórias fictícias, outros eram baseados naquilo que aconteceu, no crime que ele cometeu, outros eram mesmo estilo documentário, mesmo a contar tudo o que aconteceu, que é o caso do livro que eu usei como fonte para o episódio de hoje. Ele também escreveu uma manga, que é aqueles livros do género banda desenhada japonesa que têm ilustrações. Nas ilustrações há mesmo figuras do Issei a consumir a carne da René, mesmo uma falta de respeito tremenda. Também há um livro que ele escreveu a relatar o que aconteceu, onde ele pôs fotografias do crime. Ele pôs literalmente as imagens, e é por isto que nós temos acesso a estas imagens dos pratos com a carne, do frigorífico, e ele pôs uma fotografia do corpo da René. Um corpo da René muito desfigurado, sem as partes do corpo que o Issei disse que eram as partes preferidas de ele consumir. Uma imagem mesmo perturbadora. Eu vou repetir, estas fotografias estão na internet, mas por favor, se não tiverem estômago não vão ver, porque não vale a pena. Depois vão estar sempre a pensar nas imagens e não vale a pena. Mas eu não consigo perceber como é que ele teve coragem de pôr estas imagens num livro. Quer dizer, como é que ele teve coragem? Claro que ele teve, foi ele que fez aquilo. Mas como é que uma editora publica aquilo e como é que há pessoas a comprar aquilo? Eu não consigo perceber esta dinâmica de como é que ele ganhou tanta fama. Até com isto o Issei conseguia se sustentar com o dinheiro que ele ganhava destas coisas todas que ele publicou, das entrevistas que ele dava. As pessoas estavam mesmo dispostas a pagar-lhe muito dinheiro por ter o que é o interior da cabeça de um canibal. Era esta a ideia que se vendia e ele estava a conseguir mesmo ganhar muita fama com isto.
No entanto, eu não sei se ele gastava o dinheiro rápido demais, não sei se depois as pessoas começaram-se também a fartar de ele estar sempre a ter esta atenção toda dos mídia, e então o Issei teve de começar a roubar dinheiro do cartão de crédito do pai, que relembro que era muito bem sucedido financeiramente falando, e também chegou a fazer coisas tipo roubar quadros da casa dos pais, roubar o violoncelo do irmão para vender, para conseguir levar mulheres a encontros. E ele diz que não aprendeu a lição dele e que continuou a namorar com mulheres caucasianas. Eu quero acreditar que nenhuma destas mulheres sabia quem era o Issei e o que é que ele fez. Depois houve também uma situação onde ele conheceu duas amigas e eles, os três, foram viajar pelo mundo inteiro. Elas também não sabiam quem ele era. Estavam, acredito eu, a utilizá-lo mais pelo dinheiro que ele tinha, porque era ele que pagava as viagens todas. E depois houve uma situação em que uma destas amigas descobriu quem ele era e elas afastaram-se, obviamente, logo dele e deixaram-no sozinho. Mas é muito cruel, porque a Renée faleceu. O corpo dela, depois dela falecer, foi completamente explorado, maltratado. E este gajo andou aqui anos a viver a vida dele, continuar a fazer as coisas normais, a ter fama, a ter dinheiro e a viajar pelo mundo inteiro. O Issei também foi contactado por um diretor de filmes pornográficos que queria que ele tivesse envolvido num filme. E o Issei obviamente concordou, porque isto ia significar mais dinheiro, que era tudo que ele conseguia pensar agora. E eles fizeram aqui uma coisa muito nojenta, uma coisa que eu não sei como é que eles não foram todos apreendidos a seguir, porque é uma coisa mesmo muito perturbadora. Para este filme ia estar o Issei e também uma rapariga, uma atriz pornográfica de 21 anos. E eles não lhe contaram quem era o Issei. Eles decidiram que não lhe iam contar. E eles tiveram atividade sexual várias vezes para fazerem o filme. E o Issei decidiu que queria lhe contar quem ele era depois deles terem tido a atividade sexual. E isto aqui estava planeado, porque mesmo antes de ela entrar na casa do Issei para eles filmarem, ele e o cameraman estavam a discutir que tinha ficado acordado também com o produtor que eles não iam contar à rapariga quem era o Issei antes de fazerem o filme, mas sim depois. E foi precisamente isso que aconteceu. Depois de eles terem terminado as gravações, o Issei pediu à rapariga que se sentasse no sofá. Ela estava sentada a ouvir o que é que ele vai dizer. E ele começa a contar-lhe a história de o que é que ele fez. Ele conta a história de uma forma muito parecida com o que está escrito no livro. Aquela coisa toda, mais uma vez, de ele gostar de se sentir importante, diferente da personagem principal. E ele chegou mesmo a mostrar-lhe as imagens que estavam naquele livro, que tinha as imagens muito gráficas. E a rapariga muda muito de comportamento, compreensível. Ela pega numa manta que está lá no sofá e tapa as pernas, porque ela agora sabe que o Issei tem um interesse em consumir pernas. Ela está muito chocada durante o que ele lhe está a contar, está assim com as mãos à frente da cara, as mãos juntas à frente da cara, tipo a tentar, acredito eu, não começar a chorar compulsivamente. E mesmo depois deles terminarem, dela sair de lá de casa dele e de entrar no carro para ir embora, o cameraman continua a filmá-la. E está-lhe tipo a perguntar, e o que é que tu achas dele? E o que é que tu achaste disto que ele te contou? E ela diz, eu estou em choque, eu não estou a conseguir processar o que ele me contou. E do nada ela começa a chorar. Eu tenho mesmo muita pena, como é que é possível? Já viram o que é? Estão a fazer um trabalho que envolve tanto contacto físico com outra pessoa e depois descobrem que essa pessoa já assassinou e comeu uma mulher. Eu não consigo perceber como é que não aconteceu nada a este produtor, ao cameraman, ao Issei, que estavam todos dentro do plano de não lhe contarem nada. Tenho mesmo muita pena desta rapariga. Numa entrevista que ele deu cerca de 10 anos antes de morrer, o Issei está a falar de tudo o que aconteceu e ele diz que aprendeu a lição dele, que agora ele não está mais interessado em mulheres caucasianas, que em vez disso ele só tem atenção para mulheres japonesas. E é realmente muito sinistro, porque a casa dele está cheia de pósteres de mulheres japonesas, famosas, modelos, que se calhar até têm uma fotografia que estão a mostrar os ombros, estão a mostrar as coxas, estão a mostrar a barriga, e ele tem essas coisas, as paredes dele estão cheias disso. E ele estava, tipo, no documentário a apontar, tipo, eu gosto desta, foi a minha primeira paixoneta, eu gosto desta, ela tem umas boas pernas, tem um aspecto muito saboroso, parece muito comestível. E ele a falar ainda, 10 anos antes de morrer, a falar, ou seja, 2012, acho eu, a falar assim para o público de como ele tem vontade de comer a perna de uma celebridade. É muito macabro.
E ele nesta entrevista também diz que mais recentemente ele andava a experienciar disfunção erétil, ele não conseguia ter uma ereção, e que isto o estava a deixar muito nervoso, porque ele diz que conseguia libertar-se dos pensamentos canibais quando se aliviava a ele próprio, e que agora o facto de ele não se estar a conseguir aliviar a ele próprio estava a deixar muito nervoso, porque ele achava que os pensamentos canibais iam tomar conta dele. E ele diz isto assim abertamente numa entrevista, assim de forma como é que este homem ficou solto. É muito frustrante, deixa-me mesmo muito irritada. Uma coisa também que muita gente não compreende é como é que os pais do Issei estiveram tão presentes na vida dele até falecerem. Eles estiveram sempre do lado do filho, e isto é muito estranho porque na cultura destes países asiáticos, como é o caso do Japão, existe muito aquela coisa do nome da família, honrar o nome da família, como é que os outros, ao ouvirem o nome da família, acham qual é o estatuto da família, essas coisas todas. E é realmente estranho como é que os pais dele, quando ele fez uma coisa desta gravidade, em vez de fazerem o que tipicamente os pais fariam, que era dizerem que não queriam ter mais nada a ver com ele, que nunca mais o queriam ver à frente, que ele já não fazia parte da família, em vez disso estiveram lá a defendê-lo, foram até à França, mandaram advogados na altura que ele esteve apreendido à espera do julgamento para tentarem tirá-lo de lá, a fazerem mundos e fundos para protegerem o filho. Mesmo depois dele voltar para o Japão, eles escreviam-lhe cartas, iam visitá-lo, falavam ao telefone com ele diariamente, mesmo super presentes na vida do filho. E muita gente acredita que talvez esta atitude que agora percebemos que os pais dele tinham de justificarem tudo, de não culpabilizarem por nada, de passarem pano em tudo, se calhar contribuiu para o Issei se tornar numa pessoa capaz de consumir outra pessoa. Eu não estou a atribuir a culpa aos pais, porque eu acho que nem sequer se sabe como é que surge o desejo canibal dentro de uma pessoa. Mas estou a dizer que, de forma geral, algumas pessoas acham que isto possa também ser uma justificação, o facto dos pais passarem pano em tudo. O Issei morreu no dia 24 de novembro de 2022, com 74 anos, e enquanto que ele conseguiu viver os últimos anos da vida dele em paz, fazer as melhores coisas da vida, como já referi, ter dinheiro, fama, viajar, a Renée nem sequer lhe foi dado o direito de ser servido justiça para ela e para a família dela. E no meio deste caso todo eu tenho realmente muito pena da Renée e da família. A Renée parecia uma rapariga muito simpática, muito prestável. Ela só estava no apartamento naquela noite porque queria ajudar um colega, um amigo, com um trabalho muito importante para a faculdade e... Pronto, é realmente muito triste como é que ela se cruzou com uma pessoa muito cruel capaz de fazer uma coisa destas. E tenho muita pena da família da Renée porque assim, eu nem consigo imaginar. As fotografias dela estão expostas para qualquer pessoa ver. Eu nem sequer consigo imaginar o que é para os pais dela saberem que... e para os familiares dela saberem que qualquer pessoa pode ver o estado horrível que a filha ficou. Tenho mesmo muita pena e tenho muita raiva que o Issei tenha conseguido viver a vida dele de forma normal. Não, eu acho inacreditável até como é que ele conseguiu viver tanto tempo sem que ninguém o assassinasse, para ser sincera. Este foi então o caso do Issei Sagawa. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemos numa próxima.